Portanto, à medida que vão entrando os participantes, nós tivemos cerca de 80 inscrições, ainda faltam muitos mesmo, mas vamos esperar mais uns 2 ou 3 minutos. Íamos então pedir o vosso feedback no sentido de nos irem dizendo quais são as principais dificuldades que sentem neste tópico, no tema da avaliação. Portanto, indo a menti.com, penso que já conhecem o sistema, www.menti.com, não precisam de ter aplicação, podem ir só ao browser do telemóvel ou do computador e digitar então este número 64 81 26 27. Portanto, menti.com 64 81 26 27. Eu vou já começar a projetar o que nos vão escrevendo. Entretanto, as pessoas continuam a entrar. Por acaso não, porque a primeira pergunta é uma pergunta mais simples, depois é que é sobre as principais dificuldades. Então, indo ao local que indiquei, menti.com, e digitando o código 64 81 26 27. Portanto, a primeira pergunta é mesmo perguntar-vos de onde vêm e depois sim, quais são as principais dificuldades que sentem neste tema da avaliação. Já temos 8 respostas. Penso que temos aqui 27 participantes, portanto pedi a quem entrou na sessão, se entrou só agora, para ir a menti.com 64 81 26 27. É uma pergunta simples, de onde se localiza o vosso município. Podemos começar a ver. Para já temos Norte e Centro, não temos ninguém de Lisboa, curioso, nem do Algarve, e temos aqui das regiões autónomas e Alentejo. Ia dar mais 1 ou 2 minutos, entretanto continuam a entrar, já temos cerca de 30 pessoas na sala, portanto eu pedi a quem acabou de entrar para participar neste questionário, menti.com 64 81 26 27. Continuamos aqui com o Norte e Centro, 1 no Alentejo e 3 nas regiões autónomas. Sim, já temos 16 respostas, mas ainda faltam muitos. Temos aqui cerca de 28 participantes. Entretanto, perguntaram se a sessão de hoje a quem era direcionada. O tema é avaliação, portanto, quer para projetos de municípios, quer de freguesias, penso que pode ser útil, mas está mais focada nos municípios. Bom, 16 pessoas estão-nos a ouvir, pelos vistos. Não vou 17, mais uma. Vamos então avançar para a pergunta que realmente nos interessava, que era quais as principais dificuldades que sentem na avaliação. Portanto, no fundo, porque é que também se inscreveram nesta ação, ou o que é que questões pretendem ver aqui respondidas? Para quem só chegou agora, é ir a menti.com 64 81 26 27.
Ainda não temos respostas, estamos aqui com 30 participantes, portanto pedia-vos que sinteticamente, sem grandes frases, nos dessem ideias de alguns tópicos que sentem mais dificuldades. Já temos 2 respostas. Vamos aguardar só mais um pouco. 2h30, espero que estejam desse lado, apesar dos ecrãs escuros. Já temos 4 respostas, vamos então começar a ver. Estruturas de questionário, tipo de pergunta aberta ou fechada, avaliação qualitativa e quantitativa, pertinência das ações no âmbito de várias temáticas, definição de indicadores, recolha de informação por municípios, dificuldade em avaliar ações online. Nem sempre os participantes respondem aos questionários. É verdade, estamos a ver, temos aqui 30 pessoas e temos 5 respostas. É um pouco transversal e penso que no online as pessoas muitas vezes participam ainda menos, noutros casos não. Identificação de indicadores, quando é uma atividade com painéis, como faço a avaliação, com painéis, que creio que será uma exposição, podemos depois falar desses exemplos. Se quiserem ainda deixar, nós não vamos propriamente entrar em tipos de perguntas de questionário, porque é muito detalhado, não é? A técnica de questionário tem vários aspectos e pronto, seria já muito entrar no detalhe, mas de qualquer forma podemos, dentro das nossas possibilidades, tentar dar algumas ideias sobre perguntas abertas ou fechadas. Convém sempre o mais possível fechadas, por uma questão de tempo das pessoas e também da objetividade. No entanto, têm que ser bem fechadas, porque senão podem induzir também enviesar a avaliação. E sempre depois com uma possibilidade aberta para outras questões. Avaliação qualitativa e quantitativa, pois isso depende muito. Não sei se, acho que entretanto fiquei sem som, estava aqui a ler as questões. Penso que já temos aqui muitas ideias. Em relação, portanto, a algumas questões que aqui puseram, estava a dizer que efetivamente não vamos entrar em detalhes no tipo de pergunta, aberto ou fechado. Uma dica talvez em relação à escolha múltipla, as hipóteses que deve ter uma escolha múltipla devem ser sempre pares, portanto, para as pessoas se posicionarem nunca, sempre negativamente ou positivamente e nunca no meio. Portanto, 4 hipóteses ou 6 hipóteses. Em relação a perguntas abertas e fechadas, são ambas válidas, depende do objetivo, mas é muito mais difícil fazer perguntas fechadas, tem que ser mais bem planeadas para que as respostas depois não sejam enviesadas. Em relação aos outros temas, eu penso que de uma maneira geral vamos aqui abordá-los de uma forma ou outra. Portanto, agradeço a vossa participação, já temos praticamente metade dos participantes já responderam. Iria então interromper e começar a partilhar convosco algumas ideias que preparámos aqui. Eventualmente não corresponderão a tudo o que tinham em mente, mas de qualquer forma esperemos que correspondam pelo menos a uma boa parte. E também estão sempre à vontade para colocar outras questões. Portanto, vamos começar por falar um pouco da avaliação em geral, o que é, porquê, para quê, quando, como é que se faz, assim sem nenhuma questão concreta, mas refletirmos um pouco sobre este conceito do que é avaliar e para que serve. E depois desta primeira parte iremos pegar em ideias de projetos, que são ações, projetos, planos, que são solicitados em vários indicadores, no caso no ECO 21, e ver até que ponto é que conseguimos ali definir os indicadores e as metas e os vários aspectos da avaliação destes projetos, todos eles imaginários. Não é nenhum projeto concreto, mas são projetos que todos os municípios têm.
Começando então por falar-vos um pouco do que é a avaliação e o que a caracteriza. Podíamos ir buscar muitas definições e muitas citações. Aqui só realçar que basicamente é uma colocação racionalizada de questões, portanto, ao avaliar estamos a procurar alguns aspectos para fazer uma reflexão crítica sobre a ação e o objetivo último será sempre trazer a tal verdade à resolução de problemas, aprender com os resultados daquilo que foi feito. Há muitas outras ideias que se podem referir relacionadas com a avaliação, mais especificamente no caso de um projeto, não é? Que é o que nos foca aqui. É um processo, então, da sua concepção, da sua execução e dos seus resultados. Portanto, há um dos aspectos que a avaliação deve tomar em conta é a articulação lógica dos vários componentes, né? Portanto, desde os objetivos às metas, se os indicadores estão relacionados, se as atividades correspondem às necessidades do diagnóstico, por exemplo. Claro que também implica sempre recolher informação. Sem recolher informação não há avaliação, é complicado. Ela tem que ser recolhida e no momento certo. Embora se não for no momento certo, às vezes também há algumas soluções que vamos ver mais à frente. Mas ela deve ser pensada para ser recolhida antes, durante ou depois da ação. No caso do ECO 21, nós solicitamos principalmente a avaliação pós, não é? Portanto, a avaliação depois da ação ter decorrido, uma vez que na maior parte das ações são solicitados os resultados. Para que é que avaliamos? Precisamente para perceber se concretizaram os objetivos, as metas, se o projeto foi eficiente e eficaz, que não é a mesma coisa, também já vamos ver mais à frente, e o seu impacto e a sua possibilidade de continuar a sua sustentabilidade. Em relação a alguns conceitos básicos ou critérios básicos da avaliação, estão aqui elencados estes 5: a relevância, a eficácia, a eficiência, o impacto e a sustentabilidade. No fundo, explicar um bocadinho o que estava ali atrás. A relevância tem a ver se cumpre o que estava previsto nos objetivos, se essa avaliação nos dá esse feedback, se a eficácia, se realmente os objetivos foram todos ou parcialmente atingidos, a eficiência, se isso foi feito com o menor custo possível, portanto, mobilizando da melhor forma os recursos. Depois o impacto, as consequências, não é? Do ponto de vista de todos os pontos de vista que tenham a ver com o projeto, nomeadamente os que estão aqui, social, sociológico, institucional, ambiental, económico, e por último a possibilidade ou a probabilidade dos benefícios do projeto perdurarem a médio ou longo prazo. Portanto, será o conceito da sustentabilidade. Isto são características da avaliação em geral. Como é que avaliamos uma avaliação? Ou seja, como é que sabemos se a avaliação foi bem feita, se é de qualidade? Se realmente temos resultados, primeiro que tudo, é para isso que a fazemos, e se esses resultados são credíveis e são objetivos, se conseguimos aprender ou recomendar alguma coisa com esses resultados, se esses resultados ajudam a tomar decisões e se utilizarmos as melhores técnicas e métodos de forma correta. Lá está, por exemplo, se utilizarmos um questionário, se o questionário estava bem feito, estava bem articulado. Então, porquê e para que é que avaliamos? Há quem diga que a avaliação é, de facto, fundamental e prioritária para o futuro. Ou seja, ao avaliarmos o que foi feito, é um instrumento que depois pode ser replicado e pode ajudar a criar novas oportunidades, aprendendo com as boas práticas. Portanto, esta é uma dimensão forte da avaliação, que é possibilitar a tal aprendizagem, mas para além da aprendizagem também serve para prestar contas de uma forma transparente e objetiva, e no caso dos municípios há toda a questão dos dinheiros públicos também, e portanto os indicadores devem também refletir como é que foram empregos esses recursos, mostrar os resultados, aumentar o conhecimento e, claro, dar feedback, dependendo do que estamos a avaliar, pode ser aos promotores, aos responsáveis ou até aos intervenientes nas várias fases do projeto.
Também há quem classifique a avaliação se ela é interna ou externa, ou seja, se é feita pelos próprios que estão a executar o projeto ou se tem alguém externo para fazer essa avaliação. É apenas uma, cada uma obviamente terá as suas vantagens e desvantagens, que não me cabe aqui agora estar a explanar, mas é só para falarmos nestes tipos de avaliação. E em relação ao tempo em que ocorre, também se classifica como de acordo com os vários momentos, como iremos ver seguidamente. Deve ser realmente sempre pensada previamente, é o ideal. Portanto, pensar a avaliação quando está a delinear o projeto, quando estão a delinear os objetivos, porque isso é a forma de garantir a coerência. Se, entretanto, nos esquecemos, se fizermos uma ação pontualmente e falhou termos pensado previamente o que é que íamos avaliar depois como resultados. Há situações em que isso pode ser ainda recuperado e pode ser feita alguma avaliação a posteriori. Por exemplo, imaginem a participação numa atividade em que têm os contactos das pessoas e que poderão, através, por exemplo, de uma chamada telefónica, fazer um breve questionário. Pronto, mas isto são situações extremas que nunca, não são de recomendar, mas são formas de comatar o não ter sido planeado atempadamente. Então, quando é que devemos avaliar? Ora, nós podemos avaliar e devemos em vários momentos. A avaliação, tal como eu disse, que nos interessa mais aqui em termos de ECO 21, é a avaliação ex post, ou a avaliação dos resultados, mas um projeto, antes de ser concebido, parte, em geral, de uma avaliação diagnóstica, ou seja, da caracterização de uma situação que se quer ver alterada com o desenvolvimento do projeto. Se é feita uma avaliação durante o projeto, em grande parte, dependendo dos contextos, muitas vezes esta avaliação até é externa, mas durante o processo, ver se as atividades estão a corresponder ao que é expectável. Também lhe podemos chamar uma monitorização do projeto, não é? Que é feita durante e permite corrigir aquilo que encontramos que estava a correr menos bem. E depois, no fim, é para analisar os resultados, já não há nada a fazer. Portanto, conforme os momentos, pode ter estas várias características. A monitorização é, de facto, importante porque permite corrigir, né? E permite corrigir o que não está a correr tão bem. E agora iríamos entrar nos como é que se faz a avaliação. Portanto, no fundo, o que é que temos que ter em atenção ao articular objetivos com indicadores, metas, etc. Mas antes disso, íamos aqui fazer-vos então uma provocação de nos dizerem 3 características que, no vosso entender, deve ter um indicador. Portanto, para avaliarmos, precisamos de indicadores. Esses indicadores, no vosso entender, como é que vêm os indicadores? Vou então interromper, portanto é irementi.com 64 88 90 36. Já vou começar. Penso que ainda não temos respostas. Vou começar a mostrar. Só 3 características, 3 conceitos, 3 ideias que, no vosso entender, devem ser tomadas em linha de conta quando se escolhem os indicadores de avaliação. Portanto, 64, 88, 90, 36. Bom, já temos uma resposta. Temos cerca de 40 pessoas na sala, portanto, vamos ver se temos realmente feedback desse lado. São só 3 palavras, não é preciso muito. Se não se lembrarem das 3, podem só contribuir com uma, com 2. No fundo, 3 características que, no vosso entender, devem ter os indicadores. Quando escolhemos indicadores, que aspectos é que devemos tomar em consideração? Já temos 4 respostas. 5. Eu vou começar a mostrar também para não
não gastarmos muito tempo. Ora, talvez também inspire os próximos. Ora, estão aqui algumas respostas interessantes. Deve ser mensurável, exatamente, tanto quanto possível. Deve ser exato. Mensurável, fácil, atingível, qualitativo, único, concreto, claro, direto, identificador de estado completo, concreto, simples, fiável. Fiável é uma outra característica muito importante. Simples igualmente, de fácil aferição, a questão da simplicidade e da facilidade. Deve, claro, medir os objetivos, penso que é isso que está ali, ou ser objetivo, portanto, ser de fácil interpretação, ser claro e ser preciso. Pronto, é exatamente isso. Podem continuar a responder, vai continuar a receber respostas. Eu vou avançar aqui com a nossa apresentação. Estávamos precisamente no momento em que vos ia falar como é que se faz a avaliação. E claro que na avaliação os indicadores têm um papel muito importante, porque no fundo são os critérios que escolhemos, não é? São as referências que escolhemos para a avaliação. Então a avaliação tem que ter em consideração, para além dos indicadores, os objetivos e as metas que nós pretendemos atingir com o plano, com o projeto, com o programa, com aquilo que estamos a avaliar. E claro também que instrumentos vamos utilizar para recolher a informação. Os objetivos e metas são a continuidade um do outro. De certa maneira, as metas concretizam o objetivo, portanto, focam o objetivo, quantificam-no de forma clara. E ao estabelecer metas, temos que pensar como é que vamos aplicar aqueles objetivos ao público-alvo, ao tempo que temos, aos recursos que temos. Os objetivos e as metas têm que ser pensados na fase do planeamento, mais uma vez, e, claro, precisam depois dos indicadores para os clarificar. Há quem fale de Smart Goals, portanto aqui quase que podemos pôr os objetivos e as metas no mesmo cesto, portanto o que interessa é que elas sejam smart. No fundo este smart resume aquelas características que vocês escreveram ali na nuvem, ou seja, serem específicos, mensuráveis, atingíveis, ser possível, portanto, ter essa informação realistas e dentro do tempo que dispomos. Estes SMART Goals, ou os objetivos, no fundo são objetivos e metas SMART, no fundo é uma maneira de sintetizar as características que devem ter e que vocês também já algumas delas as referiram ali e que estão aqui mais uma vez. Os indicadores, portanto, quando os escolhemos, eles ajudam-nos a evidenciar como é que se vão alcançando os objetivos e os resultados. Podemos depois comunicar os resultados com a sua ajuda, portanto, o que é que se atingiu, produzem informação objetiva, permitem aferir a viabilidade e, claro, estão sempre depois, são sempre importantes para a tomada de decisão. Então aqui estariam algumas das características, em síntese, que fomos falando aqui dos indicadores, portanto, de serem específicos, claros, verificáveis. Aqui é baixo custo, há aqui uma gralha, tanto quanto possível ser fácil e sem custos recolher a informação, ajustados ao local, no caso ao território, e nós aqui falamos muito no ECO 21 de indicadores de nível local, não é? E não indicadores nacionais, comparáveis ao longo do tempo, comparáveis noutras realidades, noutros territórios, independentes, úteis, representativos e relevantes. Ainda há quem fale de indicadores de vários tipos, conforme aquilo que se pretende, ao momento para que eles servem no projeto, digamos assim. Portanto, os indicadores de produto, que medem os recursos que foram ou vão ser utilizados, os de resultados, né? E depois os de impacto, que medem os efeitos.
como é que vamos então escolher os melhores indicadores? Portanto, temos que, já vimos as características que eles devem ter, têm que ser claros, tem que estar muito clara também a metodologia de cálculo, como é que eles vão ser calculados e onde é que podemos recolher essas fontes e utilizar estes indicadores às vezes que não existem, às vezes é preciso criar outros indicadores para algumas realidades concretas e especialmente a nível local. Isso acontece com alguma frequência. Temos aqui um exemplo de indicadores também que existem, que são muito falados na área da sustentabilidade, que são os indicadores PER, já tem uma classificação bastante antiga, mas que continua a fazer sentido e por isso os trouxemos aqui, podemos ter trazido outras, mas fico aqui só este exemplo, portanto, indicadores de pressão, de estado e de resposta, que no fundo se articulam para as questões da sustentabilidade, sendo que a maior parte dos indicadores do ECO 21 são indicadores de resposta, porque são indicadores de ações para a resolução de determinados problemas. Falta-nos só falar dos instrumentos. Depois definidos os indicadores, então como é que os vamos medir, como é que os vamos recolher, como é que vamos recolher essa informação? Aqui, no fundo, os instrumentos são os métodos de recolha de informação, não é? Portanto, destes questionários, inquéritos, entrevistas. As entrevistas são sempre mais qualitativas, embora depois com a análise de conteúdo se possa quantificar os resultados, mais trabalhosas também, mas mais ricas. As fotografias, que devem ser instrumentos utilizados especialmente em intervenções no território, para evidenciar o antes e o depois, e a observação, com base em protocolos, com base numa grelha, com base em contagens, com base até se pode falar em observação participada, embora isso não se aplique de facto muito a projetos. Aqui tem uma síntese aplicada a um exemplo. Portanto, aqui o nosso objetivo era identificar e catalogar as espécies autóctones do parque. As nossas metas era que fossem todas as árvores até ao final do ano. Então temos que, como é que vamos ver se atingimos este objetivo? Quantas árvores é que existiam e quantas foram catalogadas, quantas espécies arbustivas, porque também tínhamos essa intenção nas metas foram efetivamente catalogadas e número de espécies diferentes encontradas aqui. Portanto, basta fazer uma contagem, o instrumento é simples, uma contagem, não vamos fazer nenhum inquérito às árvores, como é óbvio, uma contagem por observação à fotografia. Aqui, para aferirmos a questão da meta da data, é perceber qual foi a data de conclusão, será o indicador, e aqui uma grelha de registro do tempo, que permite perceber se realmente não se concluiu, como é que foi emprego. Aqui um outro exemplo também muito realizado pelos municípios, que é realizar ações em escolas, por exemplo, uma ação simples sobre os 3 R's. A meta pode ser envolver 50% dos alunos desse ano, desse grau de ensino, portanto eram alunos de um determinado ano, e 80% ficaram a conhecer os 3 R's. Portanto, aqui em ações de formação é importante que os indicadores não sejam só de satisfação, ou seja, se gostaram ou não gostaram, mas se realmente cumpriu o objetivo de que alguns conceitos e conhecimentos fossem adquiridos. Os indicadores, neste caso, seria a percentagem de alunos, no caso da meta dos 3 R's, a percentagem de participantes que identificam claramente os 3 R's. E claro, aqui a participação podia ser feita por registro, contagem, observação à fotografia, já aqui a parte do conhecimento teria que ser feita por um inquérito, um questionário, ou podia ser até uma pergunta a incluir algures numa prova de avaliação dos próprios alunos. Em resumo, e para passarmos agora mesmo já mais aos exemplos concretos, um projeto parte de uma ideia de um problema para resolver, portanto essa ideia vem do diagnóstico. Ao realizar o diagnóstico e depois, se calhar, com algumas ideias que já temos do que vir a desenvolver, do que vir a atingir e das orientações, às vezes até superiores que temos em determinadas direções, vamos então estabelecer um conjunto de objetivos e metas para esse projeto. Para esses objetivos e metas há que tomar em consideração quem é que vai realizar o projeto, recursos materiais e humanos, o tempo que ele vai durar, as pessoas e o território que vão afetar, e na definição de ações isso às vezes pode
obrigar a redefinir, não é? Porque nós queríamos muitas coisas, mas temos poucos recursos humanos ou financeiros e se calhar temos que redefinir então as ações e ajustar os objetivos e metas. Definidas as ações para contemplar ou para atingirmos estes objetivos, é preciso ligar aos indicadores e instrumentos. Esses indicadores podem ser utilizados parcialmente durante o próprio projeto ou depois da realização de atividades, então na fase de avaliação. Para esta avaliação, temos que ter em consideração então os objetivos e os indicadores que foram estabelecidos para ver se resolvemos o problema do diagnóstico. Isto assim de uma forma mais esquemática para fechar aqui um pouco este momento introdutório que vos trazíamos. E íamos fazer agora aqui uma pausa na apresentação e pedir a vossa colaboração. A questão aqui agora não seria com o Mentimeter. Íamos pedir a vossa colaboração aqui para fazermos um SWOT em conjunto, no fundo para avaliarmos em conjunto estas questões da avaliação. A ver se eu consigo projetar. Ora, cá está. E, portanto, ia-vos pedir para ligarem o microfone ou para escreverem no bate-papo. Nós não estamos a partilhar o documento com todos porque muita gente depois a escrever acaba por não funcionar, portanto nós vamos escrevendo o que vocês forem dizendo ou colocando no bate-papo. E queria, no fundo, que gostaríamos que agora nos dissessem, quando pensam neste processo de avaliação de projetos, disto que já falámos um pouco, para que é que serve, quais os objetivos, como é que deve ser bem feita, como é que se escolhem os indicadores, que indicadores devem ser escolhidos, etc. Quais são as grandes fraquezas ou pontos fracos, pontos fortes ou forças, e depois, a nível futuro, oportunidades e ameaças que vêm neste processo. O que é, portanto, no fundo, qual é a vossa opinião sobre este processo de avaliação? Aquilo que disserem, nós com certeza conseguiremos encaixar num destes quadrados. Iria, portanto, perguntar o que é que acham? O que é para vocês uma vantagem de fazer avaliação de projetos, por exemplo, se quiserem? O que é um problema, uma dificuldade de fazer avaliação? Algum voluntário que queira participar? Eu não sei. Já temos aqui uma força no bate-papo, variedade de métodos de avaliação. Então, eu vou projetando. Tu vais tomando nota, então, por favor. Eu vou projetando. Queres que escreva? Estou a escrever. Ok. Podem abrir o microfone, se quiserem. Podem escrever também no bate-papo. Variedade de métodos de avaliação, pronto, pode ser de facto um aspecto positivo. Ora, já temos aqui ameaças, não conseguir obter respostas de alguns participantes. É a nossa ameaça neste momento, portanto espero que vocês respondam desse lado. Sim, falta de interesse a responder a questões em questionário. Dificuldades de tempo. Ok. Mais alguma oportunidade, fraqueza, força? Só acham que é negativo? Então, porquê que fazem avaliação das vossas ações? Capturar ideias para outros projetos, muito bem. Conhecer o feedback. Sim. Dificuldade em avaliar uma exposição onde não seja feita uma visita guiada. As pessoas nem sempre escrevem no livro de honra. Sim, claro. Se calhar tem que haver outras...
Outro instrumento para além do livro de honra. Valorização do trabalho é uma oportunidade. Queres que verificar se os objetivos são atingidos? Eu vou, se calhar, ajudar. Já estão a escrever muito. Bom, não sei se já temos cá as ideias todas. Melhoria contínua é uma oportunidade. Valorização do trabalho, eu posso mesmo acrescentar celebrar o sucesso, né? Se correu bem. Se não correu bem, verificar se os objetivos são atingidos. Tânia, não sei se estás a conseguir acompanhar. Sim, entretanto vieram muitas. As pessoas, em vez de avaliar o projeto, respondem com críticas ao que não foi feito, aumento das sensibilidades dentro da organização, melhoria e enriquecimento do ambiente, fraqueza, poucos recursos. Eu, se calhar, deixaria aqui o desafio de irmos completando este quadro até ao final da ação e voltarmos a olhar para ele no fim. Acho que tem aqui ideias muito interessantes, muito viradas para as dificuldades de recolher a informação, que penso que será um dos aspectos com que se debatem. A Tânia vai continuar ali a pôr e nós iremos, no final, ver o que é que foram, quais é que foram então os vossos contributos. Entretanto, trazemos aqui um conjunto de exemplos e de ideias, no fundo, imaginando que tínhamos que avaliar alguns projetos, em que é que nos devíamos focar. Vamos falar-vos de alguns projetos com estes elementos que estão aqui. Não vamos falar do público-alvo, dos intervenientes, dos recursos e da calendarização, porque, pronto, são inerentes e não serão tão interessantes aqui para o que pretendemos mostrar. Iremos fazer aqui uma ideia do que é que será o projeto, depois qual foi o seu ponto de partida, o seu diagnóstico, o que é que vamos querer atingir com ele e, concretamente, com que metas, que indicadores vamos escolher para medir os nossos objetivos e com que instrumentos. Então, íamos, por exemplo, começar por por um que é solicitado o indicador 1, no caso 1A, Programa de Atividades de Educação para a Sustentabilidade da organização. Vamos imaginar que o nosso diagnóstico é uma suposição, obviamente, que era a existência de atividades isoladas sem coerência e articulação, e um outro diagnóstico que era que o público-alvo era apenas escolar, ou seja, o programa de atividades do município só contemplava o público escolar. Então, o que é que se pretende aqui fazer? Fazer um programa anual de atividades dirigido a mais públicos-alvo. Portanto, são aqui um dos nossos focos, e o outro é que as atividades estejam articuladas em 3 grandes temas. Neste caso, escolhemos aqui a nível de exemplo os temas da FI para a próxima década, para a atual década, que são combater a poluição, agir pelo clima e proteger a biodiversidade. Portanto, este é o nosso projeto. Queremos resolver face ao que tínhamos, torná-lo mais articulado e mais diversificado, e iríamos então definir os objetivos. Os objetivos eram claramente envolver mais diferentes públicos-alvo, planear, por isso, atividades para diferentes idades, realizar atividades ao longo do ano e não só em alguns momentos, capacitar os participantes nos temas que tínhamos escolhido e oferecer estratégias diversificadas. Concretizando ainda melhor, tínhamos aqui como metas que 30% de participantes fossem famílias ou séniores, que em média ter 3 atividades por mês, 5 atividades por tema e 50% das atividades fossem com trabalho de campo. Então, que indicadores é que eu iria aqui escolher para este meu projeto? Como tinha que envolver diferentes públicos, ia fazer o levantamento do número por idade e sexo, o número de atividades planeadas para diferentes grupos etários, por tema e por mês,
e as que implicam o trabalho de campos, as que implicam exposições, etc, etc. Aqui já não havia mais espaço, mas podíamos imaginar colóquios, workshops, oficinas, etc, não é? O tipo de atividades diversificadas. Claro que aqui o plano de atividades era um dos instrumentos, os registros, a contagem, a observação direta e questionários. Podem ir interrompendo à vontade, eu até agradecia, se for menos claro ou se quiserem fazer alguma questão ou observação. Bom, avançava então aqui para um outro exemplo, que era a Semana Europeia dos Resíduos, prevenção de resíduos. O diagnóstico face aos resíduos no meu território seria uma reduzida percentagem de resíduos depositados seletivamente, uma reduzida prática de compostagem e a ausência de soluções para reutilização. Portanto, íamos aproveitar então a programação da Semana Europeia dos Resíduos com várias atividades e lançamento de vários projetos para resolverem estes problemas detectados. O que é que poderíamos ter como objetivos? Informar e equipar para a recolha seletiva, portanto, por exemplo, famílias ou até mesmo escolas, aqui ainda está muito genérico, divulgar um novo projeto de compostagem, portanto, aproveitando a semana, iniciar um projeto novo de compostagem e criar uma oficina de reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos e bicicletas. Estes eram, por exemplo, então, os nossos 3 objetivos, mais concretamente, com algumas ofertas de compostores domésticos, realização de ações em 15 escolas, distribuição de X ecopontos, e teria então os meus indicadores, que neste caso iriam comparar indicadores em 2 momentos, antes e depois do projeto, se haveria alteração na tonelada de resíduos depositados seletivamente, se recolhiam mais orgânicos, quantas pessoas estavam na formação, o número de ecopontos e a frequência. Portanto, seriam indicadores, no fundo, para aferir estes objetivos e metas. Aqui os instrumentos seriam a pesagem, os registros, as grelhas e a contagem. E isto assim de uma forma muito genérica, não estão aqui propriamente indicadores de formação, neste caso não foi contemplado aqui, claro que se calhar faria parte da programação, mas focámos apenas nestas ações que nesse caso concreto não tinham a formação. Avançando então para um outro exemplo, trouxemos aqui o Mar Começa Aqui, penso que muitos municípios conhecem, já participaram, espero que estejam também a participar este ano. É um projeto que se concretiza na pintura de sarjetas e que se foca no papel de cada um na preservação dos recursos, da qualidade dos recursos, da água em especial e do mar, e não só do mar, também do ciclo urbano da água. E portanto, porque é que avançamos para este projeto? Devido a uma necessidade de maior envolvimento das escolas e dos municípios, portanto, para que existam mais atividades de cooperação, também porque no nosso território tínhamos muito lixo no chão e percebemos que os nossos jovens, neste caso, porque é um projeto dirigido a escolas, tinham desconhecimento sobre a poluição marinha e o ciclo urbano da água. Então, os objetivos são envolver as escolas, formar os alunos, pintar as sarjetas e fazer um concurso. X alunos, portanto, 80% das ecoescolas, fazer uma ação de formação. Perdão. Chegaram a um número elevado de alunos que conheçam as causas do lixo marinho. Chegar a um compromisso elevado de que os participantes dizem que não deitarão lixo no chão, não deitam, ou não deitavam, ou não vão deitar, e pintar pelo menos 2 sarjetas. Isto para incluir aqui diferentes tipos de metas. Nos indicadores teríamos então que ver quantas escolas tínhamos, quantas formações fizemos e quantos alunos tiveram avaliação positiva, por exemplo, em 2 questões do ciclo da água, e aqui também seriam questões sobre o comportamento, não é? Porque falta aqui para aferir aquela meta, saber, portanto, questões que permitissem avaliar comportamentos. Nem sempre diretas, mas teriam que estar aqui incluídas. O instrumento estaria aqui, sim?
Não, Margarida, tenho aqui uma dúvida. Ótimo. Que é na colocação de metas que não dispõem, que não dependem de nós. Por exemplo, vocês colocaram aqui, não sei se isto é fictício, se é mesmo verdadeiro, mas vocês colocaram aqui envolver 80% das escolas. Eu estava aqui a ver 80% das escolas, porque não depende... Ecoescolas, peço desculpa. Isto é um tipo de meta que nós nunca, dificilmente, independentemente de ser 80%, ser 10%, atenção, não está em questão a percentagem, mas é o tipo de metas que dificilmente nós conseguiríamos fazer, não é? Porque não depende, por muito que a Câmara apoie e no nosso caso temos um artista plástico e no Muros Convida temos atividade de educação ambiental, fizemos uma série de coisas, não depende só de nós. Portanto, eu acho que aqui depois também nas metas era ambiciosa aqui. Cuidado. Não, até podia ser 10%, ainda bem. Margarida. Até podia ser 10%, não está isso em questão. Eu acho que temos execuível para quem está... É que temos de ter muita atenção. Ainda bem. Porque não depende de nós, ou seja, realizar uma ação de formação por escola, eu consigo, salvo seja, não é nós conseguimos, o resto depois temos que ver aqui, não é, tudo muito bem. Por exemplo, a pintura de pelo menos 2 sarjetas de escola, é muito fácil se calhar dar a tinta, mas depois ir lá acompanhar os miúdos em todas, depois já não é tão fácil, não é tão fácil assim. Pronto, mas isto só para dizer que há pouco estavam a falar do mensurável e do execuível, acima de tudo, execuível. Não vale a pena estarmos a sonhar muito e depois não... Há coisas que não estão nas nossas mãos. Claro. Obrigada, Telma, pela observação. Veio muito bem. Eu acho que foste aqui motivada por estar aqui uma foto à Leiria. Isto não descreve... sem dúvida, eu quando vi. Não descreve o projeto Leiria de todo, é só ilustrativa a foto e é só uma ideia. Mas foi muito interessante essa observação sobre se as metas devem ser todas coisas que nós controlamos ou não. Ora, nós nunca controlamos tudo, na realidade, não é? Mesmo as ações que vamos tentar fazer, entretanto o formador adoeceu e já não fez nenhuma. Por outro lado, também não controlamos os conhecimentos que os alunos vão adquirir. Nós queremos que eles adquiram. Agora, é óbvio que para traçar estas metas tem que se ter um conhecimento muito bom da realidade e devemos traçar as tais metas SMART, não é? Que não sejam difíceis para nós. Se realmente, na realidade do Conselho, sabemos que é difícil envolver as escolas e por outras experiências não há assim uma receptividade muito grande, então ou não escolhemos esta meta ou vamos ser muito pouco ambiciosos, não é? Agora, eu compreendo o que disseste, que é difícil comprometermos com metas que não dependem de nós, por isso temos que ser cuidadosos, mas há sempre fatores que não dependem, não é? E por isso aqueles exemplos do conhecimento dos alunos, o que nós estamos aqui a fazer é fazer uma previsão do que pretendemos atingir de forma realista. Espero ter ido aqui ao encontro e vamos então continuar. Mas ainda bem que foi feita a questão e estejam à vontade para interromper. Isto são só ideias e é precisamente uma base de discussão. Então agora íamos para um equipamento de educação ambiental. Atrevemos aqui a inventar o que é que poderia fazer aqui este equipamento, que é fictício. Então este centro de interpretação pretende integrar inovação, experiências interativas na divulgação e comunicação da ciência, aumentar e diversificar o seu público. Portanto, era um bocadinho um problema parecido, diversificação do público, mas aqui também um enfoque na comunicação e divulgação científica. Portanto, tinha aqui como objetivo apoiar trabalhos de investigação, contribuir para a comunicação, tornar as exposições mais interativas, realizar temáticas trimestrais, adaptar a atividade a visitas em família para chamar outro público e divulgar a principal missão do centro, portanto, dar a conhecer. As metas, portanto, de acordo com aqueles objetivos, íamos integrar um investigador, um mestrando, doutorando, etc. Promover 2 conferências anuais, realizar exposições temáticas. Tínhamos aqui a ambição, cá está, não depende de nós, mas vamos tentar trabalhar no sentido de, pelo menos, atingir as 20 famílias. Se virmos que é demais para a nossa comunidade, diminuímos.
É por isso que também serve a avaliação ongoing, não é? Quando estamos a desenvolver o projeto, podemos ajustar e redefinir os objetivos e as metas. E aqui queremos que pelo menos metade dos visitantes percebessem o trabalho do centro, portanto, e a sua missão. Então tínhamos como indicadores os números, não é? Aqui também entraram newsletters, número de novos equipamentos que apareceram para integrar as exposições, o grau de conhecimento também era avaliado, e depois as pessoas que visitavam, a contagem e o inquérito de avaliação, conteúdos e satisfação. Aqui também já há a questão do inquérito de satisfação, se gostaram, se não gostaram, porque, portanto, é outro tipo de atividade. Também se ficaram a conhecer. Aqui um outro exemplo, que seria a missão amiga, Mão Amiga à Tua Porta. Portanto, tentámos aqui um projeto mais de índole social, com uma problemática que não é muito, infelizmente não é assim de ficção no nosso país, que é um elevado número de idosos, deficiente acessibilidade da população aos centros de saúde. E então o grande objetivo era criar uma rede de voluntários ou não voluntários, uma rede com voluntários e não voluntários, que pudessem fazer acompanhamento e prestar cuidados porta a porta dirigidos à população idosa em meio rural, e melhorando a qualidade de vida. Portanto, as metas eram criar X equipas, 10 no caso, acompanhar X idosos. Os indicadores eram então o número de equipas, de pessoas, de visitas, de idosos acompanhados, o número de problemas detectados, resolvidos ou evitados, portanto, com o acompanhamento destas pessoas. E os registros e o inquérito, neste caso, seriam os instrumentos. Aqui um outro exemplo que trazemos, que era o Plano de Ação Local da Cidade Amiga das Crianças, também é totalmente ficção, não é uma escola amiga, não é uma cidade amiga, foi inventado, mas foi um pouco inspirado neste projeto Brincar de Rua, e também porque este ano o Ecoescolas pretende trabalhar muito os espaços exteriores e a importância de brincar com criatividade e liberdade, e por isso o diagnóstico era que havia poucos espaços para brincar de rua, ou seja, para que as crianças pudessem brincar livremente e não de forma previamente estruturada, que é hoje o habitual no tempo das crianças. Difícil acessibilidade pedonal ou de bicicleta das crianças a esses espaços, portanto, mesmo os que existiam não eram acessíveis, tinham que ir sempre ser transportados, e deficientes condições de higiene e segurança nesses espaços. Então, os objetivos seria criar grupos de brincar, renovar os espaços e afastar as crianças dos ecrãs. As metas eram formar X grupos, foi 8 neste caso, primeiro ano, renovar 2 espaços e criar 2 espaços novos e envolver X crianças. Portanto, aqui um indicador era também, por exemplo, o investimento na manutenção, antes e depois, ao número de horas que as crianças passavam com os ecrãs, antes e depois da existência do projeto. Aqui o instrumento já teria que ser uma entrevista com as crianças e com os pais, e portanto, aqui baseado numa amostra. Não sei se há alguma questão. Eu vou avançando. Temos mais 5 projetos exemplo. A ideia deste projeto é a arborização dos espaços públicos. O problema é que existiam poucas árvores, muitas não se adequavam, ou não estavam em boas condições, ou causavam problemas, e o custo da manutenção era elevado. Então, o que é que se pretende? Reduzir os custos de manutenção dos espaços verdes, ter mais autóctones e garantir a presença de árvores em novos espaços públicos. Portanto, aqui está quantificados estes objetivos: 20%, atingir X árvores por habitante. Claro que isto tinha que ser tudo adaptado e tem que ser ajustado, é só uma ideia de uma meta possível. 100% das espécies serem pouco exigentes de água, que era outro critério para a rearborização, e reduzir os custos de manutenção em consequência. Portanto, íamos ter como indicadores custos, número de árvores, área e o nome e número de espécies, os instrumentos, os registros, a contagem, as fichas de cada árvore e as fotografias. Portanto, basicamente era uma ação de arborização ou rearborização de espaços públicos.
Então, mais um exemplo agora na área da mobilidade. Portanto, aqui em cima, não sei se estão a ver, mas vai aparecendo o indicador ou o subindicador em que este projeto se poderia encaixar. Este, por exemplo, poderia ser utilizado para o 9C3. O projeto tem como objetivo pedalar mais e viver melhor para toda a gente, especialmente às crianças, e visava a utilização maior da bicicleta nas deslocações diárias. Então, precisamente porque esse era o problema, muitas pessoas não sabem andar de bicicleta, não há áreas para o parqueamento e não há muitas áreas cicláveis. O nosso objetivo é melhorar isto, então aumentar as áreas cicláveis, espaços de parqueamento, fazer aqui disponibilização gratuita das bicicletas e formar a população para poder utilizar a bicicleta. Portanto, íamos criar 2 novas áreas, 10 parques, 150 bicicletas, não sei quantas ações de formação. Isto são metas, se calhar até um pouco irrealistas, mas, portanto, era só para tentar quantificar. Os indicadores, claro que seriam as novas áreas ciclárias, ou o número ou a extensão, o número dos estacionamentos, dos utilizadores do sistema partilhado de bicicletas, a própria qualidade, pela satisfação dos utilizadores e o número de formações dadas aos utilizadores. Portanto, aqui tínhamos como instrumentos o mapa geral ciclável do município, a contagem de quantas pessoas utilizavam o sistema partilhado, o registro de presenças na formação ou o inquérito de satisfação. Mais um exemplo, neste caso, sobre o património geológico. Normalmente é do mesmo indicador 12, biodiversidade e geodiversidade. Neste caso era um exemplo para o património geológico. O problema ao diagnóstico é que as pessoas não o conhecem, do município. Poucas pessoas visitaram geossítios ou geomonumentos e as pessoas não se interessam pelo tema. A geologia é pedras e não interessa às pessoas. Então, quais são os nossos objetivos? Divulgar estes patrimónios interessantes e aumentar o conhecimento para assim podermos aumentar o interesse pela conservação e preservação. As metas era realizar visitas ao terreno, excursões, visitas com jovens e com a população em geral, realizar 4 workshops sobre o tema, dirigidas não só aos residentes como aos turistas, uma vez que tem bastante impacto na degradação do património geológico. Como indicadores tínhamos então as visitas realizadas e os participantes, e depois os registros, os questionários e as fotografias. Estou quase a terminar, penso que é o penúltimo. Este é também um exemplo de uma ação que pode ser, por exemplo, encaixada no indicador 13B, identificação de espécies nativas em parques urbanos, o diagnóstico que seria espaços verdes que não são conhecidos, a comunidade escolar desconhece o nome das árvores. O objetivo era aumentar esse conhecimento, aumentar a utilização destes espaços e dar a conhecer as espécies existentes, identificá-las e catalogá-las. Depois aqui quantificado como metas, teríamos uma organização do evento, catalogar as espécies, X alunos a conhecerem as espécies, 80%, está aqui uma meta realmente muito ambiciosa, as tais que não dependem de nós e se calhar não era prudente, mas está aqui de propósito porque também às vezes pomos metas que depois temos que refazer porque não são execuíveis. Aqui nos indicadores seriam os eventos, o número de escolas, o número de espécies, o número de placas e o número de alunos e quantos é que já conhecem. E para isso temos então os inquéritos, questionários e os registros. E penso que é a última. Este é um exemplo que poderia estar no indicador 20G, combate ao desperdício alimentar. Então, o diagnóstico é que existe elevado desperdício em muitas famílias. Aqui tinha sido feita uma avaliação, não é? Diagnóstica é um exemplo. Tínhamos feito uma avaliação prévia, por isso temos valores que já caracterizam o nosso universo.
40% não sabem de onde vêm os produtos e apenas 10% é que reutiliza as sobras. Os objetivos é, claro, tornar compras mais sustentáveis, ensinar a prevenir ou evitar resíduos e educar para a reciclagem dos resíduos alimentares, ou reutilização e reciclagem. As metas seriam 2 formações, organização de 2 palestras, 30 famílias por formação, portanto seria muito virado para a formação, e eram indicadores ligados aos produtos da formação, quantos estiveram envolvidos, quantos vieram, quantos conheceram determinados conceitos, e para isso os registros e os questionários e o registro fotográfico. E pronto, para já não trazemos assim mais para vos dizer. Queríamos também aqui o vosso feedback da ação. E a questão agora é mesmo, porque é que é importante planear a avaliação? Planear a avaliação. Era outra vez no Menti, portanto, no mesmo número de há bocadinho, eu vou passar a questão. Só um bocadinho. Peço desculpa, são muitos ecrãs ao mesmo tempo. Está aqui. Portanto, este era ainda aquele que estávamos a ver há bocadinho e agora a questão que foi colocada. Porque é que é importante planear a avaliação? Era aqui a última questão que tínhamos para fechar o workshop. Foi a forma que também criámos para ser um pouco mais interativa. Este assunto não é muito atrativo, nem muito simples, e para ser um pouco mais leve, é muito importante que do vosso lado também haja esse feedback, essa participação. E agora a pergunta é: porquê é que tem que ser planeada? Porquê é que não devemos deixar de planear a avaliação de um projeto? Se quiserem, é uma resposta aberta, mas podem responder mais que uma vez se quiserem. Ainda não temos nenhuma resposta. Já temos uma, vá lá. Ora, temos 44 pessoas, portanto, a minha meta, neste caso, seria ter pelo menos 20 respostas, já não seria mal, em 44. Não chega quase a 50%, porque estamos também cá nós. Essa seria a minha meta, mas tal como disse a Telma, não depende só de mim, é apenas a nossa ambição. Já temos 3. Já vou começar a mostrar. Seis. Então, vamos começar a ver o que é que está a aparecer. É importante definir... peço-vos desculpa que isto não era para aparecer assim em nuvem, foi sem querer, mas não faz mal. Quantificar o serviço, avaliar o importante, diagnosticar necessidades, aferir eficiência, se adequa, acompanhar a evolução, claro, monitorizar, atingir os objetivos, não desperdiçar o esforço, definir aspectos a melhorar, concretizar os objetivos, estipular metas, melhoria contínua. Muito bem. Podem continuar a responder. É um pouco por tudo isso. A avaliação é importante por tudo o que estão a dizer e é importante planeá-la para que ela decorra calmamente e com a recolha de informação atempada para que possa contribuir para o projeto, não é? Portanto, e depois ter tudo isto que estão a referir, desde as metas aos objetivos, etc., já previamente planeados e delineados, facilita muito o trabalho. Abri aqui um momento de questões, caso queiram colocar comentários, dúvidas, partilhar conhecimentos. Nós tentámos trazer aqui o nosso know-how, que tem limitações. Ana Custódia, diga.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu estive a assistir e eu tenho aqui, ao fim e ao cabo, é quase que uma questão muito, ainda muito assim geral, porque para nós é tudo novidade, porque somos um novo executivo nesta freguesia e, portanto, é tudo novo. Ou seja, tudo o que está para trás também, do ano 2021, praticamente nada foi feito por nós. A minha questão tem a ver com esta questão da avaliação e Acho que ficou sem som. Mas eu acho que percebi a sua pergunta. Se quiserem, eu vou tentar responder-lhe mesmo sem a ouvir. Pronto, neste caso concreto, nós estamos aqui a falar do programa dos municípios, mas no fundo as questões até podiam tocar-se. Embora a sua pergunta é como é que vamos avaliar o que já foi feito e não foi feito por nós, não é isso? Pronto, lá está. É difícil porque não a planearam e porque também já aconteceu. Se é alguma ação em que conseguem, por exemplo, ter contactos das pessoas em que participaram nessa ação e conseguem pedir-lhes algum feedback, é possível recuperar pelo menos alguma informação. Se for uma ação de intervenção no território, se tiverem alguns registros de como estava antes e como estava depois, também conseguem recuperar essa informação. Mas claro que é sempre mais difícil, isso é sem dúvida nenhuma, não é? Porque lá está, é isso que estamos a defender, que ao planear a avaliação tem que ser pensada quando planeamos a ação para que esteja tudo de acordo e depois seja natural. Ir agora recuperar o que não foi feito não é impossível, depende das ações e depende da informação que temos sobre o que realmente aconteceu. Há mais alguma questão? Cristina, Telma, que estão aqui a mostrar a cara. A Sara, não querem colocar nenhuma questão? Não? Foi útil? Gostariam de ver respondidas outras questões? Em relação aos questionários, que era uma das questões ao início, não foram aqui tratados em pormenor, mas de facto vão receber um certificado. Sim, está aqui a nota se quiserem receber o certificado para preencherem o link. Os questionários, de facto, eu diria que nos questionários, pelo menos, pensar em duas coisas: ser curto, simples, claro e não fazer as pessoas perder tempo. E se houver algum aliciante por responder ao questionário, melhor. Pode sempre haver um sorteio entre todos os que responderam. No nosso caso, nós damos um certificado. Mas pode haver outro aliciante, não é? Que era uma das questões que tinham posto ali, que as pessoas não aderem e não respondem. Pode ser um sorteio. Queres mostrar, Tânia, o resultado do SWOT? Foste continuando a anotar já agora? Posso tentar. Ver, estão a ver, não estão? Sim, sim. Portanto, por acaso foram identificadas mais fraquezas do que forças, mas em termos de forças, falou-se na variedade de métodos de avaliação, conhecer o feedback dos participantes, valorização do trabalho, celebrar o sucesso, aumento de sensibilidade para estas questões dentro da organização e sensibilizar os funcionários. Como fraquezas, a falta de interesse, dificuldade na recolha de informação, falta de monitorização e avaliação interna, questionários muito extensos, concretamente a dificuldade em avaliar uma exposição também, e que os inquiridos nem sempre respondem às questões que são colocadas. Ao nível das oportunidades, a avaliação permite capturar ideias para outros projetos, melhorar a avaliação para que os projetos tenham continuidade em anos seguintes, melhorar o ambiente, trabalhar a sustentabilidade ambiental, melhoria contínua e o facto de ser um questionário online também tem as suas vantagens. E em termos de ameaças, foram elencadas sobretudo a questão da escassez de recursos económicos e humanos, as dificuldades em termos de tempo e a falta de interesse na avaliação. Resumindo, é isto. Muito bem, eu penso que se não tiverem mais nenhuma questão,
do nosso lado era tudo o que trazíamos para partilhar convosco. Esperamos que tenha sido útil. Muito obrigada. 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 Não, obrigada. Obrigada. Adeus, até à próxima. Adeus. Obrigada. Até a próxima.